Programa realizado pelo professor Múcio Melo e Elzi Nascimento na TV Anhanguera por ocasião da última Semana da Paz. Seu magnífico livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo nosso grande médium Francisco Cândido Xavier. Segundo nos relata, no plano espiritual superior, Jesus, o Criador e Governador espiritual do nosso mundo, reúne vários espíritos abnegados sob as bênçãos de Deus. Discorre longa e amorosamente em torno da situação evolutiva do nosso planeta e menciona a sua desilusão com a Europa e o Velho Mundo, onde deturparam o seu evangelho e até mantiveram sanguinolentas guerras religiosas em seu nome. E resolve transplantar da Palestina para as terras virgens da América, no Brasil, a árvore do evangelho. Jesus anunciou profeticamente esta transferência quando esteve aqui em nosso mundo, conforme nos relata no capítulo 21, versículo 43, o Evangelho de Mateus, na parábola dos lavradores maus. Por isso é que vos declaro que tirado vos será o reino de Deus e será dado a um povo que produza os frutos dele. O céu aqui, segundo Humberto de Campos, já assinalava, através do Cruzeiro do Sul, o símbolo da sua doutrina santa, e seus contornos físicos teriam a forma de um coração. O coração lembrava o órgão do sentimento e do amor, a nova pátria do Evangelho, cujo povo se caracterizaria no futuro pela humildade e pelos sentimentos elevados de solidariedade humana. Um espírito elevado, Eliu, recebe a incumbência de descer à Terra através da reencarnação com elevada tarefa, e em 1394 surge no berço, em Portugal, como filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lancastre, o infante Dom Henrique de Sagres. O infante Dom Henrique fundou mais tarde a Escola de Navegação, sem a qual não se sabe quanto tempo retardaria a descoberta do caminho para as Índias e, consequentemente, o descobrimento do Brasil. Sua intuição inabalável da existência de terras por descobrir era fruto da sua visão espiritual no espaço, antes de reencarnar. Em 1460, retornou à pátria espiritual pela morte do corpo físico e, ao tempo do rei Dom Manuel I, incorporou-se em espírito à esquadra de Pedro Álvares Cabral, que era sustentada por contínua assistência espiritual. Nos primeiros tempos da terra de Santa Cruz, a pirataria e as invasões francesas, inglesas, espanholas e holandesas, com a proteção do mais alto, sempre foi rechaçada com pleno êxito por Portugal, país pequenino e pobre, coisa inédita em toda a história do planeta. Estácio de Sá, um dos heróicos defensores da integridade do Brasil, morreu em lutas no Rio de Janeiro, reencarnando algumas vezes, sempre trabalhando pelo nosso progresso. E na sua última volta ao país, que tanto amou e protegeu, foi o conhecido e notável médico brasileiro, Dr. Oswaldo Cruz. Não poderia, segundo os planos superiores, fracionar o coração geográfico do mundo, o Brasil. O anjo Ismael recebe das mãos dadivosa de Jesus o leme da proteção espiritual do Brasil e, reunindo-se com elevados mensageiros, trabalham junto à mente dos governantes portugueses para a imediata colonização. Em 1549, vem Tomé de Souza, trazendo consigo o valoroso jesuíta Manuel da Nóbrega, que, longe das atividades inquisitoriais de companheiros seus na Europa, traz o evangelho aos indígenas e primeiros habitantes do Brasil. Mais tarde, voltando ao espaço, e até hoje o mesmo espírito valoroso de Nóbrega, com o pseudônimo desse fulgurante espírito que é Emmanuel, continuaria o seu trabalho de evangelização do Brasil. Anchieta vem mais adiante um pouco, em 1553, e juntamente com Nóbrega fundam a primeira escola do Brasil, o Colégio de Piratininga, em São Paulo. Anchieta reencarna de novo e se celebriza no convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, nas virtudes e na santidade do irmão Frei Fabiano de Cristo. Em nossos dias,
era um dos luminares do espaço que, sintonizado com o Cristo, derramava a sua luz no consultório mediúnico de José Arigó, em Congonhas do Campo, onde curas maravilhosas e fenômenos estonteantes se realizaram por mais de 20 anos. Prosseguindo sua história espiritual do Brasil, conta-nos o espírito de Humberto de Campos, que chega ao coração misericordioso de Jesus o grito de socorro de legiões de espíritos em terríveis sofrimentos nas trevas do mundo espiritual. Ali expiavam seus crimes quando encarnados na terra na condição de cruzados, inquisidores, senhores feudais, e aliam-se a eles outras almas abnegadas que exemplificariam o trabalho, a humildade e a paciência na terra de Santa Cruz. Reencarnam então na África e, conduzidos por forças invisíveis, deveriam se dirigir ao Brasil como escravos, onde resgatariam o passado delituoso e construiriam a sua espiritual ascensão para o porvir. E por aqui viveram, trabalharam, morreram e renasceram por mais de 3 séculos, até que a magnanimidade de Dom Pedro II os libertou. A abolição se deu através de sua filha, a princesa Isabel, sob a inspiração do alto, extinguindo para sempre a escravidão no Brasil. Segundo os espíritos superiores vieram revelar a Allan Kardec, o mais lúcido discípulo do Cristo em todos os tempos, através da reencarnação, muitos dos trabalhadores do bem em missão de progresso no mundo esquecem o seu passado, como anestesia das consciências culpadas e a fim de ser possível a aquisição de novos valores educativos. Ficam, entretanto, em todos eles, como ocorre nas demais criaturas humanas, as ideias inatas e o desejo de reabilitação para o grande futuro. Na segunda metade do século XVI, os portugueses se excederam nos maus tratos aos índios e negros da África. Não obstante, ainda eram os melhores colonizadores da Europa. Surge o projeto dos jesuítas bons em atividades no Brasil e eles também são atingidos pelas medidas drásticas do Marquês de Pombal. Sob a influência de Ismael e suas falanges do bem, o príncipe Maurício de Nassau vem para o Brasil. Aqui, ele humaniza o cativeiro e proporciona grande progresso. Em Olinda, no Recife, com repercussões em todo o Brasil, dá liberdade de crença religiosa a todos, liberaliza o governo e cria magníficas condições para a expansão do país. E através das bandeiras, a pretexto da descoberta de riquezas, fundam-se cidades, desenvolvem a agricultura e alargam as fronteiras da colônia, dando-lhe aos poucos o contorno do coração, segundo os planos do mais alto. Passa-se o tempo, e em cidades já prósperas como Vila Rica, hoje Ouro Preto e outras, exacerbam-se os sentimentos nativistas. E os jovens intelectuais, com Tiradentes à frente, planejam a independência. Outras tentativas já fracassadas de patriotas brasileiros incentivam-lhes o movimento idealizado. Pagam, entretanto, caro o sonho de libertação da pátria do jugo estrangeiro, que não convinha mais aos seus anseios de progresso e libertação. Tiradentes, um inquisidor da Idade Média, que pediu a heróica tarefa na terra do Cruzeiro para resgatar dívida pretérita, enfrentou corajosamente a forca. E suas últimas palavras foram estas: assim como Cristo, meu Senhor, morreu por mim, assim também morrerei eu por minha pátria. Amparado pelas falanges do anjo Ismael, teve seu perispírito de imediato desligado do corpo físico, não presenciando por isso ao horrendo esquartejamento dos seus despojos. A espiritualidade não descansa. Dom João VI e seu conselheiro de absoluta confiança foram fortemente envolvidos pelo espírito do infante de Sagres e outras entidades luminosas, a fim de que viessem para o Brasil. Isso aconteceu quando Napoleão Bonaparte ameaçava arrasar Portugal, o que veio a ocorrer com as forças do general Junot. Dom João e seus áulicos são carinhosamente recebidos no Brasil e não tarda a morrer, louca, obsidiada, em Portugal, sua mãe, Dona Maria I. Foi liquidada pelos espíritos obsessores, as vítimas que ela mandou matar em seu reinado de crimes e violências. Regressando mais tarde a Portugal,
Dom João VI, sob a influência do alto, deixa aqui o seu filho Pedro I, como príncipe regente. E até mesmo para o seu casamento com a virtuosíssima Dona Leopoldina da Áustria, interferiu o mundo espiritual, que bem conhecia as virtudes e os defeitos de Dom Pedro. Quando Portugal exigiu a sua volta a Lisboa, agia Ismael mais uma vez, inspirando Dom Pedro a desobedecer a seu pai e a seu rei. E ao atender o pedido de milhares de brasileiros, proferiu o príncipe aquelas célebres palavras: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fique. Jorge Avilés também e seus comandados, sob a ação espiritual de Ismael, desistem de qualquer resistência, rendendo-se às intimações de Dom Pedro. Agem grandes patrícios brasileiros, age a maçonaria, que sempre defendeu os ideais de liberdade e fraternidade. José Bonifácio, inspirado por patriotas brasileiros desencarnados, realiza grande trabalho junto a Dom Pedro em favor da independência. E mais tarde volta, em outra encarnação, com o nome de Rui Barbosa, prosseguindo seu trabalho em favor do Brasil. O espírito de Tiradentes, no espaço, recebe de Ismael a incumbência de acompanhar Dom Pedro em sua célebre viagem a São Paulo. E no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do riacho Ipiranga, realiza uma autêntica incorporação espiritual em Dom Pedro. Aproveita o estado de espírito receptivo do príncipe regente e proclama com ele a independência do Brasil. O fato se deu exatamente aqui, neste local, onde hoje se ergue esse majestoso monumento à independência. Corre o tempo. Fatos políticos e sociais se sucedem. O espírito de Dom João VI, já desencarnado, inspira o seu filho Dom Pedro a abdicar em favor do seu neto de 5 anos, Dom Pedro II, para evitar derramamento de sangue no Brasil. Dom Pedro II, espírito de grande elevação, conhecido como Longinos no mundo espiritual, revela desde os 15 anos a grande maturidade de suas vidas pretéritas e desempenha por quase meio século, 50 anos, a grande missão que Jesus lhe confiou no Brasil. Cometeu apenas o erro de imiscuir-se por 2 vezes na política interna do Uruguai e uma na da Argentina, e enfrentou por 5 anos a terrível Guerra do Paraguai, que lhe trouxe as mais cruéis amarguras, mas finalmente vitoriosa. Vários espíritos de escola que reencarnaram no Brasil com elevada missão social e patriótica, muito colaboraram nos trabalhos da abolição da escravatura e da República. Castro Alves, José do Patrocínio, Benjamin Constante, Luiz Gama, Rui Barbosa, Lopes Truvão, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo, Eusébio de Queiroz, o Visconde do Rio Branco e outros. Com o Marechal Deodoro da Fonseca à frente, Dom Pedro II recebeu com calma e alegria a queda da única república que existia na América, o Império do Brasil, no dizer de Rojas Paul, eminente político sul-americano. Não obstante interferindo menos nos seus acontecimentos políticos e sociais desde a República, o mundo espiritual superior, sob a égide do Cristo, está sempre velando pelo Brasil. Basta-nos mencionar a construção de Brasília e o desbravamento da Amazônia, profetizadas quase um século antes na Itália pela mediunidade de Dom Bosco, a natureza pródiga, a paz, a ordem e o calor humano que leva a todos que conhecem outros países a abençoarem a reencarnação no Brasil, e o desenvolvimento da doutrina espírita entre nós, o Consolador prometido por Jesus para restaurar o cristianismo na terra. Tudo isso nos leva a sentir a grande realidade do dístico que as nossas autoridades espalharam por todo o país numa das Semanas da Pátria. Graças a Deus nasci no Brasil. Deus nasci no Brasil.